Oi, pessoal. Não é possível a gente conceber a maravilhosa criação da natureza e o perfeito funcionamento do universo dissociado da questão de uma inteligência que regula tudo isso. E essa inteligência acaba sendo associada à imagem de Deus. Desde tempos imemoriáveis, o homem questionou a respeito do que seria Deus. O que estaria por trás desse símbolo ou desse ser que, de um certo modo, acaba direcionando a tudo e a todos, acaba direcionando toda a manifestação da vida e de tudo aquilo que nós vemos. Por outro lado, a questão da não aceitação em relação à morte também faz o homem pensar muito a respeito disso. De onde vim? Para onde eu vou? Haverá uma vida após essa vida? Afinal, qual que é a necessidade da gente se manifestar nesse plano, da gente passar por tudo que a gente passa, a questão dos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, se de repente não existirá nada após a gente ter passado por tudo isso? Ou seja, para que o mundo possa existir, para que exista uma finalidade em tudo isso, o homem acabou sentindo a necessidade de justificar a experiência de um Deus todo-poderoso, conforme a gente já disse, que está regendo tudo aquilo que a gente vê manifestado nesse plano. E por conta das crenças direcionadas a esse Deus, desde cedo houve a formação de grupos que de um certo modo cultivavam uma espécie de magia, ou alguma maneira com a qual eles pudessem entrar em contato com esse Deus, para que eles pudessem, de certo modo, sentir-se protegidos e obter os seus favores. Aí acaba acontecendo o surgimento das religiões, que nada mais são como veículos intermediários entre o homem e aquilo que nós chamamos de Deus. Num determinado momento da nossa vida, é inevitável que a gente não tenha esse questionamento. Esse questionamento muitas vezes vai surgir a partir das nossas perdas, vai surgir a partir do nosso sentimento de impotência perante o nosso próprio destino, perante as coisas que acontecem com as pessoas que a gente gosta. Afinal, é justo ou é injusto? É certo ou não é? O que estaria por trás de tudo isso? Aquilo que a gente não entende, o grande indecifrável. E a partir de então, a gente vai formando na nossa cabeça a imagem de como seria esse Deus. A princípio, ele vai sendo um ser todo-poderoso, um pai severo, um pai absoluto, cheio de caprichos, aquele que manda e desmanda e faz tudo aquilo que quer, e a gente não tem direito a questionar nada. A vontade dele prevalece sobre tudo. Depois, com o passar do tempo, essas coisas elas vão mudando, as pessoas vão modificando as suas visões, ou talvez não, mas de acordo com a busca de cada um, as pessoas elas acabam questionando as próprias imagens que elas mesmas têm a respeito de Deus. Mas não pode ser assim. Será que é exatamente dessa maneira? Isso é interessante a gente perceber, porque isso daqui acaba motivando uma busca. Eu preciso saber da existência de Deus, para quê? Para explicar a razão da minha própria existência. Caso contrário, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E assim o homem inicia a sua busca. Primeiramente, ele vai procurar grupos que tenham ideias semelhantes às suas. A partir daí, então, ele vai se sentir mais ou menos enturmado. Essa necessidade de ser enturmado, essa necessidade de pertencimento, é uma coisa que nos acompanha desde a mais tenra idade, faz parte da nossa formação, afinal o homem é um ser social. Só que o que é interessante a gente perceber em relação aos grupos religiosos, a grande maioria deles teve origem num culto estabelecido talvez de um modo direto, entre alguém e a divindade,
Esse alguém pode ser um avatar, pode ser um sacerdote, pode ser alguma coisa dessa maneira, né? E esse ser acabou trazendo para nós essa comunicação, acabou nos trazendo essa possibilidade. E ele acaba deixando um ensinamento, porém esse ensinamento, com o passar do tempo, vai sendo distorcido, vai sendo deturpado, vai se transformando em dogma, vai se transformando em receita de bolos, porque a gente precisa exatamente disso. E depois, num determinado momento, esse ensinamento, ele vai acabar sendo subdividido em vários outros grupos. Assim, por exemplo, a gente tem o catolicismo, ou melhor, o cristianismo, que acaba originalmente, né, despontando no catolicismo, mas depois esse próprio catolicismo ele vai se subdividindo, surge o protestantismo e todas as variações de seitas protestantes que a gente conhece. Tá, isso daqui citando o exemplo do Cristo, né, mas a gente pode estender isso para todas as religiões. Então as pessoas elas vão procurando qual daquelas facções acabam sendo a mais interessante para ele. Com qual delas eu me identifico? Só que a grande verdade é que ninguém se identifica inteiramente com nenhuma delas. E uma outra coisa que acaba sendo interessante é que essas facções elas acabam se intitulando como sendo as únicas portadoras daquela verdade. Da verdade relativa ao Cristo, da verdade relativa ao Buda, da verdade relativa a um outro avatar. E aí eles vão fazer uso das escrituras. Aquelas escrituras que acabaram sendo traduzidas ou divididas de várias maneiras, ou interpretadas de várias maneiras. Cada um deles vai dizer que tem a escritura correta, e cada um deles vai dizer assim, ó, aquilo que está aqui é a salvação de todos, aquilo é a única coisa correta, a palavra. Ninguém pode duvidar da palavra. A palavra, ela diz o que a gente deve fazer. Devemos seguir integralmente esse tipo de ensinamento que esse avatar, que esse ser nos deixou e assim por diante. E as pessoas, então, elas vão sendo aprisionadas. Embora elas não se identifiquem totalmente com esses grupos, alguma parte delas, é claro, se identifica, aquele sentimento de dúvida, ele acaba permanecendo, porém, né, toda vez que a pessoa duvida, vem sempre aquela mesma questão massacrante da verdade. Nós somos os únicos que temos a verdade absoluta. Nós somos os únicos salvadores e nós somos aqueles capazes de redimir a humanidade, de nos redimir e coisas desse tipo. Então, o que acaba acontecendo? Essa pessoa ela vai ficando presa pelo medo. Ou não, então ela simplesmente ela cata tudo aquilo, ela se fanatiza e ela fica seguindo aquilo, mesmo que aquilo esteja contrariando uma série de princípios, uma série de valores que ela traz, mas sempre pelo medo de ser excluída, sempre pelo medo de não ser merecedora, sempre pelo medo de não estar de acordo com as ideias daquele avatar, e uma vez não estando de acordo com as ideias daquele avatar, seria uma pessoa indigna de qualquer coisa, ou indigna de qualquer tipo de proteção ou ajuda aqui nesse nosso plano imediato. A partir daí, de repente, a pessoa ela começa a perceber coisas que ela não gosta, ela resolve mudar. Então ela vai saindo de um grupo, vai passando por outro, vai passando por outro, vai passando por outro. Né? Mas é sempre essa mesma questão. Eu estou buscando proteção, eu estou buscando um grupo que me acolha, eu estou buscando fazer parte de algo grandioso. E se a gente for perceber, todos os grupos, eles acabam dizendo sempre a mesma coisa. Nós somos os escolhidos, nós temos a verdadeira palavra, nós temos o verdadeiro ensinamento e assim por diante. Aqueles que fizerem parte do nosso grupo estarão salvos, terão direito a ir para o céu, para o paraíso, para a Garta ou coisas desse tipo. Porém, chega um dia que o homem ele resolve ser feliz com ele mesmo, ele resolve encontrar o caminho por si só, ele resolve realmente procurar entender essas coisas sem que haja interferência dos líderes, dos sacerdotes, dos pajés, dos pastores e coisas desse tipo. Não, eu preciso saber por mim, eu preciso compreender por mim. Mas é claro, ele só chega nesse ponto a partir de muitas decepções, passando pelos grupos religiosos.
no momento em que ocorre essa desilusão com tudo que está à nossa volta, ele começa a questionar Deus dentro de si. Ele começa a dar o primeiro passo para a iniciação, embora muitas vezes ele não saiba disso. Aí o que acaba acontecendo, né, com o passar do tempo, esse homem vai mergulhar nas leituras, vai mergulhar nos grupos filosóficos. Fatalmente ele vai sentir a necessidade de encontrar um grupo onde ele possa trocar essas ideias, não de maneira religiosa, como um mero seguidor, mas como alguém que pensa de verdade. Ele sente necessidade de encontrar um grupo de livres pensadores, onde ele possa pensar livremente, onde ele possa ouvir o pensamento dos outros e onde, a partir dessa troca, todos possam crescer. Ele vai mergulhar na cosmogênese, vai mergulhar na antropogênese, ele vai mergulhar naquelas literaturas maravilhosas, porém quase indecifráveis, que vão fazer com que a gente procure compreender aquelas palavras sob um outro prisma que não seja tão racional. Ele vai perceber que a racionalidade não é tudo. O que acaba acontecendo no meio de tudo isso é que a gente vai desconstruindo Deus. Aquele Deus que no começo ele é uma pessoa, ele é uma entidade, ele é, né, um ser que está ouvindo as nossas orações, as nossas preces, atendendo os nossos pedidos, desde que a gente se comporte direitinho, esse ser ele acaba sendo desconstruído. Ou seja, né, conforme esse Deus ele vai se dissolvendo, a gente vai ficando completamente perplexo. Ele é tudo e ao mesmo tempo ele não é nada. A gente descobre que a partir do momento em que a gente dá um nome, em que a gente define alguma coisa, a gente está limitando esse Deus. E esse Deus é ilimitado. E aí, conforme a gente vai mergulhando nesses mundos, nesses planos, nesses movimentos, nesses processos todos, a gente vai ficando cada vez mais perplexo. Aquele Deus primeiro que a gente conhecia, que a gente imaginava, ele vai se dissolvendo, ele vai se desestruturando, ele vai deixando de ser. Mas ao mesmo tempo que ele deixa de ser alguma coisa centralizadora, alguma coisa que está no controle, no comando de tudo, ele passa a ser aquilo que faz parte de tudo. E a gente começa a ver o Deus nos animais, a gente começa a ver o Deus nos vegetais, nas pedras, o Deus nas estrelas, o Deus no vento, o Deus no cantar dos pássaros. Deus começa a estar presente em toda a parte. Ele precisa se desestruturar, ele precisa se dissolver para estar presente em todas as partes. E aí então, em todas as partes, a gente vai vê-lo, e em cada uma dessas partes a gente vai aprender uma coisa nova a respeito dele. A gente passa a não ter mais a necessidade de seitas, de religiões, de intermediários, porque a gente sabe exatamente aonde encontrá-lo. Isso é muito bonito. É muito bonito esse processo quando ocorre essa dissolução de Deus. Ou seja, né, esse Deus das religiões que a gente conhece, que a gente imagina, ele deixa de existir para começar a ser uma coisa assim muito mais universal, uma coisa muito mais fraterna, algo que está presente em todas as escrituras de todas as religiões, está presente em todos os avatares, está presente em todos os cultos, em todas as artes, algo que está presente em tudo aquilo que a humanidade produz. E, portanto, volto a dizer, uma vez que a gente começa a percebê-lo dessa maneira, o contato ele já independe de grupos religiosos, ou já independe de coisas desse tipo. Porque a partir daí, ele começa a fazer eco dentro de nós e nós somos obrigados a procurá-lo dentro de nós também. E a partir desse momento, a gente começa a procurar se conhecer, a gente procura dentro de nós o ponto que nos une a toda essa grandeza. Antigamente, a gente passava por esse processo. Era muito estranho a gente sentir Deus sendo desconstruído. Mas ao mesmo tempo que Deus ia sendo desconstruído, a divindade ia se humanizando e a divindade passava a ser vista sem fanatismos, sem adorações e sem coisas desse tipo. Porque o que não deve acontecer é exatamente esse tipo de coisa
porque isso aprisiona, isso cria cultos personalísticos. E o trabalho não é adorar nada, nem ninguém. O trabalho simplesmente é a gente procurar aquilo dentro de nós, aquela divindade que a gente considera, e a gente procurar se tornar digno da presença dela dentro daquilo que nós fazemos ou onde nós estamos. O grande problema ocorre quando a gente vai procurar um conhecimento, vai procurar um colégio iniciático, sem que a gente tenha feito primeiro esse trabalho de desconstrução de Deus. Isso vai fazer com que a gente acabe esperando desses lugares uma coisa fantasiosa, uma coisa irreal, que a gente acabe esperando desses lugares a salvação da nossa alma, que a gente acabe esperando coisas que são completamente impossíveis de serem conquistadas, e aí as pessoas começam a imaginar que o simples fato de ler alguma coisa, o simples fato de entoar algumas orações ou entoar alguns mantras, vai fazer com que aquilo faça por ela o trabalho que ela mesma precisa fazer. Sabe? Não existe nada do lado de fora que seja capaz de operar a grande transformação de consciência que nós precisamos ter. Nem mesmo a Avatara é capaz disso. O trabalho é individual e cada um tem o seu próprio trabalho. Caso não fosse necessário isso, a gente não teria reencarnado de modo individual. É interessante a gente perceber que nesses grupos existem líderes, mas é mais interessante a gente perceber ainda que esses líderes são humanos. Isso é fundamental. A gente não pode ver esses líderes como pessoas iluminadas, como pessoas perfeitas. A gente não pode cair na idolatria. A gente não pode cair no seguir cegamente. A gente não deve tomar esse caminho, porque caso contrário, esse trabalho desses colégios espirituais, eles acabam sendo algo que vai nos aprisionar, quando a verdadeira finalidade desse trabalho seria nos libertar de tudo isso. A verdade, o conhecimento, ele deve nos libertar e não nos aprisionar. Portanto, acaba sendo bastante interessante a gente perceber que uma das primeiras coisas que deve ser revista, que deve ser questionada, é a nossa visão a respeito de Deus, conforme a gente vai adentrando no nosso caminho espiritual, e a gente estar disposto a rever, a transformar, a gente estar disposto a desestruturar isso e a dissolver, não só isso, como a grande maioria das nossas crenças. Caso contrário, não importa onde a gente esteja, a gente continua preso na mesma coisa, sabe? A gente continua preso nessa questão dessa necessidade de algo que nos proteja, algo que faça para nós o trabalho que a gente deve fazer. Ou seja, isso daí mostra o quanto a gente está infantilizado. E é chegado o momento em que a humanidade precisa crescer. A nova era implica em que a humanidade cresça, em que a humanidade suba um degrau, em que a humanidade se liberte de todas essas necessidades, de todas essas prisões, e que ela finalmente ela consiga caminhar sozinha. É fundamental que a gente compreenda isso, porque a gente, volta a dizer, a gente não pode continuar esperando encontrar um local que faça por nós o trabalho que a gente deveria fazer, simplesmente a gente se mostrando bonzinho, se mostrando comportado, né? Criando ídolos, criando seres sobrenaturais, criando situações fantasiosas, tudo isso para que a gente se sinta importante também, para que a gente se sinta especial. Vocês percebem, né? Essa é a grande questão. É fundamental que a gente se entenda como humanos, caminhando para o divino, e que aqueles seres que a gente considera divinos, a gente os considere como humanos aqui nesse plano, também com todos os conflitos, com todas as questões, sabe? E também, né, que eles precisam ter esses conflitos e essas questões para que eles possam evoluir, para que eles possam crescer. Porque tudo evolui, nada fica parado. Nem a divindade vem pronta, porque ela mesma está em elaboração. Deus está em elaboração. Então, se nós somos feitos à semelhança dele, nós também devemos estar constantemente nos elaborando, constantemente nos revendo, constantemente mudando, revisitando os nossos conceitos, constantemente
em busca de algo cuja única qualidade é a mudança constante, porque tudo aquilo que não muda morre. E uma vez que nós estamos buscando a imortalidade, nós precisamos nos adequar a essa lei. Tá bom, pessoal? Fica aí mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigadão, hein?